Bom, agora que a gente já entendeu a ideia do método simplex, vamos definir ele certinho aí, tá? Usando a notação matricial, para a gente chegar no algoritmo dele passo a passo. Vou, né, aqui usar essa notação matricial que eu já mostrei para vocês aí em vídeos anteriores, tá? Todos os meus vetores aqui, vetor coluna, e essa daí é a minha matriz A. Então, estou assumindo sempre, né, um problema na forma padrão e notação matricial. Quando é assim, a gente consegue escrever a solução geral desse sistema. Então, saindo lá, né, do AX igual a B, a gente chega aqui na nossa solução geral, e aí a gente pode simplesmente escrever, né, xb, ou seja, o x, os componentes de x que estão na base, em termos dos que não estão na base, olha lá, j em n. E aí a gente tem, então, a solução básica, que a gente viu que é fundamental lá no meu método simplex. Simplesmente vou lá na minha solução geral e coloco xn igual a zero. Olha aqui, ó, se eu falar que xn é zero, essa parte foi embora, me sobrou o quê? xb igual a b a menos 1 bzinho, xn igual a zero. Vejam que estou usando, né, esse traço aqui em cima do x para falar que isso é uma solução particular, tá? Só para diferenciar aqui da solução geral. Aqui, ó, todo mundo que satisfaz a x igual a b pode ser escrito dessa forma. Tá aqui dentro, tá aí. Tá? Aqui não, aqui é um caso particular. É uma solução que satisfaz a x igual a b, mas com xn igual a zero. E a gente está sempre em busca de soluções básicas factíveis. Se isso é verdade, ó, eu vou precisar sempre usar a solução básica. Não vou precisar escrever a formulinha aqui da solução geral lá no método simplex, não. No método simplex, como eu estou sempre de solução básica em solução básica, eu vou simplesmente calcular isso daqui. Então, ó, essa daqui é a parte importante aí que a gente vai usar. E vamos lá, então, para aquela parte em que a gente escreve a função objetivo em termos das variáveis não básicas, em termos de xn. Já vimos como fazer isso lá no vídeo de matrizes. Agora está aqui, ó. Simplesmente faço, né, P transposto Bzinho, mais esse somatório o quê? CJ, né, o custo lá da minha variável J, menos P transposto AJ. Quem que é esse P? CB transposto B a menos 1. A gente viu porque lá no vídeo de matrizes, né? Aqui, ó, estou chamando de P, né, esse vetor. Em alguns livros vai estar lambda, pi, tá? Aí o pessoal vai usando a criatividade. Vou usar P e a gente vai entender por que mais para frente, tá? Eu estou usando o Pzinho aqui. E eu vou chamar também, como a gente viu que o custo relativo, né, um outro nome que eu dei lá para vocês, ó, que eu falei, custo reduzido, tá? A gente viu que ele é importantíssimo aqui, um papel fundamental no método simplex. E aí eu vou, então, dar um nome para ele, eu vou chamar ele de S. Então, SJ é o custo relativo lá dos XJ, quando eu escrevo a função objetivo, em termos apenas do XJ. Ah, quem que é? CJ menos P transposto a J. Então, ó, SJ é CJ menos P transposto a J. Esse é o meu custo relativo. Então, o que eu vou precisar calcular no simplex? Ó, olha lá, a minha solução básica XB, né? Só, na verdade, só a componente XB, porque a outra eu sei que é zero. E vou calcular P, né, para calcular o quê? O meu custo relativo. Não vou precisar nem escrever isso daqui. É simplesmente calcular P, substitui P aqui e calcula cada um dos custos relativos. Então, ou seja, agora que você já entendeu a ideia, isso daqui é só, né, formulinhas para facilitar a sua vida. Livros também podem usar um cetil aqui, tá, ou alguma outra letra para o custo relativo. Né? Vamos usar aqui o SJ. Bom, como é que fica então o nosso simplex? Ó, já sabemos calcular a solução básica, então eu só vou calcular lá, né? Inversa da base vezes o Bzinho, custo relativo. Tá, calcular CJ menos P transposto a J para cada J em N, ou seja, para cada variável XJ. E o meu P, como que eu calculo? Usando essa formulinha. Preciso decorar? Não, né? Vamos, a formulinha está aqui para ajudar a gente, em vez de ficar substituindo, fazendo substituição, né, de termo a termo lá. O que falta para a gente completar aqui esse algoritmo? Definir esse valor máximo para a variável, né, que vai deixar de ser nula. A gente viu que dá para fazer aquele testezinho, né, da razão. E é esse o nome mesmo que a gente vai usar, tá? Quando a gente vai falar, vou fazer o teste da razão. Por que teste da razão? Porque é uma razão. Se eu quiser saber, né, qual maior válvula para x1, é o cara lá, né, que está lá no Bzinho, né? Aqui é o B a menos 1 Bzinho, né? Mas é esse primeiro aqui, sobre o primeiro da coluna lá, que está multiplicando o x1, quero saber o maior valor para x1. O cara na segunda linha, né, sobre o cara na segunda linha, o cara na terceira linha sobre o cara na terceira linha. Olha lá, cheguei nisso daqui e eu acho o mínimo entre os três. E se eu quiser escrever uma formulinha para isso, tem como? Tem. Porque, ó, eu sei que, né, B a menos 1 Bzinho aqui é o próprio XB lá da solução básica, lembra? Ó? Isso daqui é a solução geral. Mas eu sei que na solução básica, olha lá, é B a menos 1 Bzinho. Então, é o XB aqui, ó. Olha lá.
Se esse daqui é o XB, esse daqui é o XB1, XB2, XB3, olha lá. XB1, XB2, XB3. Então, coloco lá em cima. E aqui embaixo, quem que vai? Os caras dessa coluna. Essa coluna não tem nome, né? Essa coluna é o B-1 a 1. Para não ficar uma coisa, né? B-1 a 1, posição 1, vou chamar isso de um Y. Pronto. Agora, a partir de agora, eu não defino mais nada, prometo. Definir esse vetorzinho Y, que é quem, ó? A inversa, né? Vezes o A1, ou seja, é essa coluna aqui. Tá vendo? Já estava tudo aqui, ó, explicadinho. Ó. É a coluna que multiplica o x1. A gente sabe que ela é o B-1 a 1. Então é só calcular isso. Por isso que eu estou dando um nome. Lá no simplex, na hora que chegar nessa etapa, eu vou calcular o y. Quem que é o y? Inversa da base, da matriz básica, né? Vezes a coluna do cara que vai deixar de ser nulo. O cara que vai entrar na base. O maior valor para x1 vai ser o mínimo entre xb1 sobre y1, xb1 sobre y1. xb2 sobre y2, xb2 sobre y2, e assim por diante, tá? Só tem que tomar aqui um cuidado. E se eu quisesse o maior valor para x4? Lembra que a gente viu isso também lá em notação matricial? Se não lembra, volta lá no vídeo, ó. Se o cara aqui for negativo, ele não vai limitar o crescimento de x4. Por quê? Negativo com negativo vai dar positivo. Então, veja, ó, esquece o x1 aqui por enquanto. Se eu quiser saber o maior valor, né, para que x3 não fique negativo. Quem que é o x3? 1,5 menos 1,5, ou seja, mais 1,5 x4. Tem como x3 ficar negativo aqui? Se o x4 não deixar de ser 0 e passar a ser 1, 2, 3, enfim, qualquer valor positivo? Não tem, porque é sempre um mais. x4 nunca vai ser negativo. Eu aumentando o x4 e deixando de ser 0, então o meu x3 aqui vai ser sempre positivo. Então nada limita x4, né? Quando a gente fala do x3, por quê? Tem um menos aqui. Então, sempre que esse cara aqui for negativo, ele não entra na conta, tá? Ele não vai entrar na conta. Para o x1, todo mundo era positivo, desconsiderando esse sinal, né? O sinal de fora. Então, lá dentro do vetor y. Agora, aqui no x4, é só, né? O cara, ele não pode ser 0, nem pode ser negativo, né? 0 eu não vou dividir por 0. Tem que ser sempre positivo, ó. Um y estritamente maior que 0. Então, o teste da razão é essa formuleta aqui bonitinho, ó, e não vou mais ter fórmulas, tá? Chega. Então, agora eu calculo o y, inversa da matriz básica, vezes a coluna, né, de A, daquele cara que vai deixar de ser 0. Então, o x4 vai deixar de ser 0? A4. X1 vai deixar de ser 0? A1. E aí eu faço o teste da razão, xb1 sobre y1. Nesse caso aqui, ó, seria, né, xb1 sobre y1. Mas, opa, aqui não. Por quê? Y é negativo. Então, se a coordenada do y for negativa, ó, esse não entra, esse não entra. Só vai entrar se for positivo. Tá? Negativo ou 0, não entra. Só vai entrar se for positivo. Agora sim temos tudo. Ó. Solução básica, custo relativo, já sabemos calcular. Tá? Calculo o pezinho e depois calculo aqui. Escolho, né, o mais negativo dentre todos. Se ninguém for negativo, estou na solução ótima. Se não, eu pego o mais negativo, faço o teste da razão. Tá aqui a formulinha e pronto, né? Obviamente que para fazer o teste da razão eu preciso calcular o y antes. Vejam que o y é inversa da matriz básica vezes o AK. Quem que é AK? Coluna da variável que vai deixar de ser 0, ou seja, que foi escolhida para entrar no B e sair do E. Já temos o nosso algoritmo simplex aqui então, já podemos definir ele certinho. Vai estar incompleto, vai faltar um passo aqui ainda, mas que daqui a pouco eu falo para vocês qual que é esse passo. Por enquanto, ó, entrada. Eu tenho que ter aí uma partição básica, né? Uma partição de índices em B e N, tal que, né, quando eu pego essa matriz básica aqui, ou seja, a submatriz de A, né, cujas colunas, né, o índice dessas colunas estão aqui na base, isso tem que ser uma matriz invertível, e mais do que isso, ó, eu quero começar de uma solução básica factível. Então, veja que é por isso que alguns autores, eu tinha falado isso para vocês lá em forma padrão, alguns autores sempre pedem, né, que o Bzinho seja aí positivo, né, ou, na verdade, maior ou igual a 0, que ele não pode ser negativo. Porque se eu começar com aquela base trivial, lembra que eu falei para vocês da matriz identidade lá, né, só as colunas de folga, o Bzinho maior ou igual a 0 vai garantir que, né, a identidade vezes isso dá maior ou igual a 0. Mas, né, se a gente tiver um problema na forma padrão em que o Bzinho tem alguma componente negativa, não tem problema. Garanta que, né, você só vai começar com uma base em que, quando eu multiplicar, né, isso pelo Bzinho, vai dar maior ou igual a 0. Calcular aí a solução básica agora. Quem que era a solução básica? XB, né, só a componente básica. Óbvio, XN também faz parte da solução básica, mas a gente sabe que é 0. Como é que eu calculo a solução básica? Inversa da matriz básica
básica vezes o Bzinho. Calcular o vetor multiplicador. Ah, quem quer esse vetor multiplicador? P transposto igual a CB transposto, B a menos 1. Cuidado que aqui ó, a inversa multiplica pela direita. Isso é importantíssimo, tá? Calcular os custos relativos. Uma vez que eu tenho Pzinho, SJ, ou seja, o custo relativo da variável J. O que é esse custo relativo mesmo? É aquele coeficiente que aparecia multiplicando o XJ lá na função objetivo. É ele que me fala se eu posso melhorar ou não a solução. Não preciso mais ficar escrevendo, né, a função objetiva inteira em termos desse cara. Só calculo o SJ. Eu já sei que esse daqui, né, vai ser o coeficiente. Pego o menor deles, porque é o menor. Ah, eu quero ter uma chance aí de melhorar bem, né? Então, pego o mais negativo possível. Na verdade, tá? Não necessariamente pegando o mais negativo, você garante a maior melhora aqui. Mas esse é o critério que a gente vai usar. Se o SK é maior ou igual a zero, então você para. Por quê? Não existe, todos os custos relativos ali são maiores ou iguais a zero. Tá? Não existe nenhum que vai me ajudar realmente a melhorar. Qualquer variável que é nula, se ela deixar de ser nula, só vai piorar a minha função objetivo. Então, eu paro aqui. Então, custo relativo maior ou igual a zero, carimbo de otimalidade, solução ótima encontrada. Para, critério de parada aqui. Ah, não, tem um cara negativo lá, né? Então, pega o mais negativo, tá vendo? O K é o índice do mais negativo. Ó. XK vai entrar na base. O que significa entrar na base? Eu quero que ele deixe de ser zero. Eu vou dar a chance para ele aqui deixar de ser zero. Calculo o meu Y, que é inverso da matriz básica vezes a K. Para que eu vou usar esse Y? Agora sim, né? Teste da razão. Teste da razão vai me dar, né, o maior valor para o cara que vai entrar na base. Mas o maior valor para ele é o mínimo. Não esquece isso, tá? O mínimo entre XBI sobre YI. Ou seja, pega a primeira componente do XB, primeira componente do Y. Divide. Segundo, né? Isso só para Y estritamente positivo. Maior, tá? Não é maior igual não. Maior que zero. Cuidado com isso. Aí o mínimo aqui, ó, tô chamando de XBL. Né? O L aqui é a posição dele na base. Então, lembra, ó, o XB, ó, XB1, XB2, XB3. Vamos assumir aqui 3 caras na base. Tá? Eu vejo que isso daqui dá um menor, né, razão aqui. Aí sim, eu pego o XB, é o segundo. Então, XB2. Tá? E aí eu faço uma troca de base, atualizo o B e N. O cara, lembra, ó, esse daqui que vai deixar de ser zero, ele não pode ficar lá no N, né? Ele tem que ir lá para o meu B. Mas quando eu pego um XK que está no máximo possível, né, no maior valor possível, por uma mágica, né, não é mágica, é matemática, né? Por uma mágica aí, um cara aqui vai ficar nulo. Ah, que ótimo, aí ele vem para cá. Então eu faço essa troca de base, como a gente viu lá no exemplo. Vamos fazer agora, mais uma vez, o exercício lá das ligas metálicas, mas usando essa notação matricial toda aqui, tá? Então, olha lá, como sempre, ó, coloquei aqui no cantinho, né, o meu probleminha e os meus dados. Meus dados estão ali. Eu vou fazendo aqui, ó, e já vou olhando ali nos dados, que é muito mais fácil. Começa então. Lembra que eu vou sempre começar da base trivial, que eu falei para vocês, da base fácil, ou seja, a base identidade. Se eu bater o olho aqui na matriz e achar a base identidade, é dela que eu começo. Óbvio que, né, tem que ter o Bzinho aqui maior ou igual a zero, para garantir, então, que essa matriz básica é invertível e que, quando eu faço vezes o Bzinho, dá maior ou igual a zero. Se não der, não acho a base invertível, não acho identidade, não acho Bzinho, calma, né? Daqui a pouco a gente vai aprender a tratar isso. Por enquanto, esse é o primeiro passo. Tem? Usa. Daqui a pouco eu ensino para vocês, tá? Como fazer isso. Começando lá com a minha, né, matriz básica, a inversa da matriz básica é a própria matriz básica, a identidade. Primeiro passo, calcular minha solução básica factível, ou seja, o meu ponto extremo lá. Como é que eu faço isso? XB quem que era? Inversa da matriz básica vezes o Bzinho. A identidade vezes o Bzinho. Pronto. Ó, não precisei solução geral, passar a matriz para cá, inversa, nada disso. Aqui eu já calculei a minha solução básica. Óbvio que aqui eu sei que o meu xn, né, é zero. Então, xb é 313. O que significa xb 313? x3, né, igual a 3. Então, esse daqui, ó, é o x3, porque é o primeiro lá do xb, né? Esse é o x4 e esse aqui, quem que é? O x5, tá? E o restante zero. A minha função objetiva, basta eu fazer, né? CB, XB, porque xn é zero. Quem que é o CB? C3, C4 e C5, por isso que deu zero. Custos relativos. Para calcular os meus custos relativos, para saber se eu tenho como melhorar ou não, a primeira coisa a fazer é calcular o meu P. Quem era a formulinha lá do P? CB transposto, B é menos 1. Quem quer CB transposto? Vou fazer esse daqui mais devagarzinho. CB era C3, C4, C5, tá? Vezes AB é menos 1.
Mas isso daqui, quem quer C3, C4, C5? 0, 0, 0. Peguei daqui. Vezes a inversa, que é a própria identidade, ou seja, isso só pode dar 0, 0, 0. Agora, eu vou usar esse P para calcular os custos relativos. Custo relativo é só para o cara que está em N. Então, eu vou calcular o S1 e o S2, o custo relativo, né? Para a variável x1, para a variável x2. S1, então, C1 menos P transposto a 1. Quem que é o C1? C1 menos 3 menos P transposto a 1. Quem que é A1? É a primeira coluna da matriz. 0,5, 0,1, 0,4. Nem precisava ter colocado aqui, porque né, multiplicava tudo por 0. Isso aqui já vai dar menos 3. Ah lá. Tá? E se eu fizer a mesma ideia aqui para outra, aqui para S2, vai dar menos 2. O que significa isso? Quem está multiplicando o x1 lá na função objetivo, quando eu escrevo a função objetivo em termos, tá, das não básicas, é o menos 3, e quem está multiplicando o x2 é o menos 2. Ora, se esses daqui, então, são os custos relativos, eu sei que se eu aumentar uma unidade x1, ela vai reduzir em 3, ou seja, ela vai aí, né, para menos 3, menos 6, assim por diante. Aqui a taxa está um pouquinho menor, vou pegar a taxa maior. E aí, quem que é o K, né? O índice daqui vai entrar na base, ou seja, se o x1 vai entrar na base, o x1 vai deixar de ser nulo, então K é igual a 1. O que eu faço agora? Teste da razão. Para fazer o teste da razão, o primeiro passo é calcular o meu y. Inversa da matriz básica vezes o A1. Por que o A1? É o x1 que vai entrar na base. Tá? Então, K é igual a 1. Vou pegar essa coluna aqui. Ah lá, feito, ó, porque é a própria coluna, né? Aqui é tudo identidade. Agora eu faço o teste da razão. O que era? xb1 sobre y1, ó. xb1 sobre y1. xb2 sobre y2. xb3 sobre y3. Muito bom, o mínimo entre eles, qual que é? Ó? É o próprio xb1 sobre y1. Pode fazer a continha aí. Esse daqui é o 6, né? Ó, esse daqui era o 10, esse daqui é o 7,5. Esse daqui é o mínimo. Então, o que isso significa? Ó, que o xb1 é o cara que vai sair da base. Quem que é o xb1? Ó, B1 significa a primeira posição da base. xb1 é x3. Então, é x3 que vai sair da base. Tá? É o 3 que vai sair da base, 23. Quem que vai entrar? 1. Ah, então ficou fácil. Eu vou fazer uma troca aqui do 3 com 1. Eu sei que o x3 vai virar 0 e o x1 vai virar 6, né? Porque é o resultado aqui do teste da razão. Faço essa troca, olha lá, troquei, ó, 3 com 1, olha lá, o B e o N como estão. Faço todos os passos de novo. É um método iterativo, eu vou para a iteração 2. Por quê? Eu quero ver agora como é que está o custo relativo dessa solução básica. Então vamos lá, calculo a minha solução básica. Qual que é a minha B, ó? Coluna 1, 4 e 5. Coluna 1 tem que ser nessa ordem, tá, gente? Exatamente na ordem que aparecia aqui. Coluna 1, coluna 4 e 5. Calculo a inversa. Está aqui a minha inversa. Agora vamos calcular a solução básica factível. Olha lá. xb igual a b menos 1bzinho. Então, ou seja, eu vou colocar aqui a minha matriz inversa. 2 menos 2 menos 0,8. 0, 1, 0, 0, 0, 1. E multiplicar por quem? Pelo bzinho. Ó. 3, 1, 3. Tá? Como é que vai ficar isso? Olha lá. 2 vezes 3, tá? Mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 3. Então, ou seja, primeira linha, primeira coluna, 6. Segunda linha agora, e aí, primeira coluna, porque eu só tenho uma coluna aqui mesmo, né? Vezes o Bzinho. Menos 0,6, mais 1, 0,4. E agora, ó, menos 2,4, mais 3, 0,6. Então, olha lá, o nosso vetorzinho, que bonito. Esse daí é o meu xb. Não preciso calcular a solução geral. De novo, só calculo aqui. A minha função objetivo, basta eu multiplicar o CB. Quem que é o CB? Ó? Meu CB é o C1, C4 e C5. C1, C4, C5, tá? Vezes o meu XB. 6, 0,4, 0,6. Quem que é o C1? Menos 3. Quem que é o C4? 0, 0. Menos 3 vezes 6, menos 18. Tá? É daí que veio esse valor. Custos relativos, olha lá, CB transposto, B é menos 1. CB transposto, ó, CB1 é o C1, olha lá, menos 3, já vou pôr o valor aqui, 0 e 0, ó. O meu C1, C4 e C5. Vezes a inversa, vezes o B menos 1, tá? Coloco lá a matrizona aqui. Quando eu fizer essa continha, ó, que vai dar o meu Pzinho, menos 6, 0 e 0. Uso agora isso para o meu custo relativo, olha lá, S3, C3 menos P transposto a 3. C3, quem que é o C3? 0, menos P transposto, olha lá, menos 6,
0, 0, vezes a coluna 3. Ó, a coluna 3 aqui, ó. 1, 0, 0. Isso daqui só pode dar 6. Olha lá. Da mesma forma, se eu fizer, né, os mesmos cálculos aí, eu chego em menos 0,2. Opa, custo relativo negativo, ainda posso melhorar a minha função objetivo. X2 vai entrar na base, porque X2 é o cara mais negativo. É o único, né? Mas é o mais negativo aqui. Ele vai entrar na base, então K é 2. Vou calcular lá, né, o meu vetor Y para o teste da razão. Sempre inversa da matriz básica vezes, né, a coluna do cara que vai entrar na base. Lá. K igual a 2, coluna 2. Se eu pegar a inversa e multiplicar pela coluna A2, que é essa coluna aqui, tem que dar esse resultado bonito aqui. Agora sim, o que eu vou fazer no meu teste da razão? xb1 sobre y1, xb2 sobre y2, xb3, tá? Sobre y3. Legal? O mínimo entre eles, quando a gente fizer as continhas, vai dar o xb3 sobre y3. Quem que é o xb3? Ó, xb1, né? b2, b3. É o x5. Cuidado com isso, hein? É xb3, não é x3. É o terceiro cara lá da base. Ah, que legal. Então é o x5 que vai sair. O x5 vai ficar 0. Como que eu faço para o x5 ficar 0? É só fazer o x2 virar, tá? 0,6 sobre 0,26. Então eu vou trocar ó, x2 com x5. Olha lá, o que vai acontecer? Olha lá, x2 com x5. Essa é a minha nova base. Então, na iteração 3, eu tenho a base 1, 4, 2. Será que é ótima? Não sei, vamos de novo. Matriz B, olha lá. Sobre matriz de A, com as colunas, ó, 1, coluna 4 e coluna 2. Nesta ordem aqui, tá, gente? Pode ver que a coluna 2 é a última, ó. Legal. Agora, calculo a inversa dela, essa inversa aqui, e vou usar essa inversa para fazer todos os meus cálculos. Calcular a minha solução básica factível, xb, inversa, né, da matriz básica, vezes o bzinho. Se você pegar essa matriz, multiplicar por esse vetor, vai chegar neste resultado aqui. Esse é o meu xb. Agora, para calcular o valor da minha função objetivo, né, nesse ponto, cb transposto vezes o xb. Se multiplicar esses dois vetores, né, produto interno do cb com o xb, menos 18,46. É ótima essa solução? Não sei, vamos calcular o custo relativo. No vetor P, lá, o meu cb, quem que é o cb? C1, C4 e C2. C1, C4, C2. Eu vou multiplicar isso pela B a menos 1. Fazendo essa multiplicação, este é o Pzinho que eu consigo. Pego esse Pzinho, jogo lá na formulinha do custo relativo. S3 é igual a C3 menos P transposto a 3. Meu C3, 0. Meu C5, 0, né? Menos P transposto aqui, ó. 5,36, 0 menos 0, né? 78. Aqui, vezes quem? A coluna A3, olha lá. 1, 0, 0. Aqui é a mesma coisa, ó. É de novo o mesmo P, tá? Menos 0,78 aqui, tá? Vezes agora 0,01. Quando a gente fizer essa continha toda, olha lá, 5,36, 0,78. Acabou. Graças a Deus. Por quê? Todos os custos relativos são maiores ou iguais a 0. Fim, chega, pare. Por quê? Tem como melhorar essa solução? Não tem. Todos os custos relativos são maiores ou iguais a 0. Isso é critério de parada. Isso é condição de otimalidade. Isso é certificado de otimalidade. Você pode garantir que não existe, tá, solução básica melhor que isso. Que não existe solução melhor que essa, né? Em particular, não existe uma solução básica. Portanto, solução ótima encontrada, e essa daqui que é a nossa solução ótima, ó lá, x estrela. Como é que eu cheguei nesse x estrela, ó? X1, quem que é o x1? X1 é da base? Então, esse daqui é o x1. É o primeiro cara da base. 4,62. X2, tá onde? Tá na base? Tá, é o terceiro cara da base, ó. Olha aqui, é o terceiro cara da base. Então, 2,3. Cadê lá o meu x3 agora? X3 está onde? Fora da base, é 0. X4 está na base? Tá, é o cara do meio lá da base. Então, ele é 0,08. X5 está fora da base. Então, ele é 0. Essa é a minha solução ótima. E aí, o meu valor ótimo basta substituir, né, esse vetor x lá na função objetivo. Né? Basta multiplicar, ó, menos 3, x1, menos 2, x2. O resto é 0, não precisa, né? E aí vai dar menos 18,46. Resumindo aqui então, ó, método simplex, vou sempre fazer partição de variáveis, né? A união desse conjunto B e N tem que dar todos os índices, eles não têm sobreposição. E aqui estão índices básicos e não básicos, né? Os não básicos são aqueles em que a variável vai ser nula. Solução básica, xn é 0, o que sobrou para xb, né? Inversa da matriz básica vezes o bzinho.
Custo relativo é quem vai me dar essa taxa de variação, a taxa de mudança do valor da função objetivo, né? Caso o XJ, né, correspondente lá ao SJ, deixe de ser nulo. Então, esse é o SJ. Como é que eu calculo? Essa formulinha aqui, CJ menos P transposto a J, para toda variável lá com índice não básico. E o P vem da onde? Essa formulinha aqui. P transposto é CB transposto, B é menos 1. Pega o menor dos custos relativos. Se o menor dos custos relativos for maior ou igual a zero, que significa que todos aí são maiores ou iguais a zero. Acabou. Fim. Solução ótima. Ah, não. Não é. Tem um negativo. Esse negativo, o mais negativo de todos, né, é o que vai entrar na base. E aí, está representado aí pelo índice K. Faça o teste da razão. Para fazer o teste da razão, a gente calcula o Y usando a coluna AK, ou seja, a coluna, né, do índice que vai entrar na base. E aí, a gente faz, né, o mínimo aqui dessas razões. O teste da razão é isso. Sempre tá tomando cuidado aqui de pegar só Y e, né, coordenadas de Y positivas, estritamente positivas. Pego a menor das razões, ela vai me dar, né, a variável que vai sair da base. E aí eu faço a minha troca de base e pronto. Tá? Eu vou trocar o índice BL, cuidado, é o BL, tá? É o L-ésimo cara de B, pelo índice K. Essas coisas no começo dão uma certa confusão na cabeça, parece que nada se encaixa, mas vamos fazendo exercício, é com bastante exercício que essa sopa de letrinhas aqui vai, tá, incorporar aí. Então, o principal era entender a ideia do método simplex. Não entendeu ainda a ideia? Volta lá na parte do vídeo que fala, né, o passo a passo de como, né, a gente chegou na ideia do método simplex. Entendeu a ideia? Beleza? Agora vem aqui pegar todo esse linguajar aqui do método simplex, né, todo esse jargão aqui. A gente vai usar agora todas essas fórmulas aqui da notação matricial para fazer passo a passo o nosso simplex. E vai fazendo. Refaz esse exercício das ligas metálicas, que aí você vai ver, né? Escrevendo, como eu sempre falo. Aqui você precisa escrever. Pega aí, caneta, tá? E vai escrevendo. Cada um dos passos. Tudo que eu vou colocando no slide, vai repetindo. Faz você mesmo a multiplicação de matriz com vetor por enquanto. Depois a gente pode fazer isso por um software. Por enquanto, vamos fazer à mão, tá? Para isso incorporar, para a gente entender bem.